pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila, sou professora de Física e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre calorimetria, né? O estudo do calor. O que é a parte de calorimetria dentro da física? São os estudos de troca de calor entre os corpos. E algum corpo recebendo calor pode simplesmente só aumentar a sua temperatura. Mas alguns corpos, ao receber calor, ele pode estar mudando de fase, mudando de estado físico. E também temos as misturas de substâncias de diferentes valores, que quando nós misturamos, elas chegam no equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, um pouquinho aí sobre o estudo do calor, tá? Calorimetria, bem como suas unidades, suas medidas, tá? Bom, vamos lá. O que nós temos que saber primeiramente aqui? O que é um calorímetro? Calorímetro nada mais é do que um recipiente. Um recipiente onde vai se fazer misturas de troca de calor. Só que esse recipiente, ele é feito de tal maneira que a parte externa do ambiente não vai interferir dentro do calorímetro e o calorímetro não vai perder calor para o meio externo. Então ele é um recipiente especial, diferente, próprio para se fazer misturas de substâncias, tá? Calorímetro é um recipiente onde se faz, né, misturas de substâncias e trocas de calor entre as substâncias, tá bom? Seria um ótimo aí recipiente para isso. Agora, pessoal, vamos aos conceitos aqui. Quando a gente pensa em calor, muitos confundem calor com temperatura. O que é temperatura? Temperatura é o estado de agitação térmica das moléculas naquele momento, naquela situação. Então eu vou lá, né, com o termômetro posso ver qual é a temperatura naquele instante. Se eu voltar mais tarde, mesmo o termômetro, pode ser que eu encontre um outro valor de temperatura. Então depende do grau de agitação ali das moléculas naquele instante. Agora o calor não é uma temperatura. Calor é um processo, ela é uma troca de calor, né? É um processo que a gente fala que é uma energia em trânsito. Então, calor é uma quantidade de energia em trânsito que vai se trocar, que vai passar por um processo. E o fato é que sempre que nós temos duas substâncias, por exemplo, uma de maior temperatura e uma de menor temperatura, quando nós colocarmos essas duas substâncias em contato, a de maior temperatura vai ceder calor para a de menor temperatura. Então, esse aqui vai diminuir a temperatura dele e esse aqui, que está recebendo calor, vai aumentar a temperatura dele até que eles consigam atingir a temperatura de equilíbrio térmico, mesma temperatura, tá? Então, espontaneamente, o corpo de maior temperatura, ele passa calor para o corpo de menor temperatura e eles chegam, então, ao equilíbrio térmico. Isso é o natural, é um processo aí de energia em trânsito de um corpo para o outro, tá? Alguns conceitos, então, né, e formulazinhas que a gente precisa saber aqui para calcular essa quantidade de calor, né? Vai ter um estudo um pouquinho grande. Aqui, o primeiro conceito, então, nós vamos ver a capacidade térmica. Capacidade térmica. A capacidade térmica a gente representa pela letra C maiúsculo, tá? O Czão. E ela é dada pela quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Na verdade, a capacidade térmica, a própria definição do que é capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo recebe ou cede, tá? Diante de uma variação de temperatura. Quanto de calor um corpo vai receber para conseguir alterar sua temperatura em 1 grau? Imagina? Então, a capacidade térmica vai ser uma quantidade de calor que um corpo recebe de acordo com a variação de temperatura que ele está recebendo ali, tá? Então, a própria definição, conceito
deriva mesmo da forma. Então, capacidade térmica vai ser a quantidade de calor que um corpo recebe, né, ou que um corpo cede, de acordo com a variação de temperatura daquele corpo. Com relação a unidades de medida, nós vamos ter aqui, pessoal, calor, né, energia, calor, né, no sistema internacional sempre é dado em joule. Mas aqui nós usamos uma medida mais convencional, por fatos históricos, é muito comum a gente utilizar a quantidade de calor aqui em calorias, tá? E nem sempre, então, vamos ter que passar as medidas para o sistema internacional, só se realmente um exercício especificar que ele queira e tal, senão não tem necessidade. Então, nós vamos ter aqui, ó, que é a capacidade térmica com relação às suas unidades de medida. Ela vai ser a quantidade de calor, que vai ser dada em calorias, símbolo cal, dividido por graus Celsius, caloria por grau Celsius. Se for no sistema internacional, você fala, mas o exercício pede que seja no sistema internacional. Então, a gente vai, né, calorias aqui vai ser joule, quantidade de calor, quantidade de energia, por Kelvin, joule por Kelvin, tá? Sistema internacional. E, modo convencional, caloria por grau Celsius. Fiquem tranquilos que a gente vai utilizar mais caloria por grau Celsius e dificilmente vamos ter que mudar as unidades de medida, tá? Segundo conceito aqui que vai aparecer, pessoal, pra gente, vai ser o calor específico. Calor específico. O calor específico de uma substância ele é dado por Czinho. Então tomem cuidado, né? Que aqui eu tenho C maiúsculo, Czão, capacidade térmica. Aqui eu tenho o Czinho, né, minúsculo, pequeno, que significa calor específico. O que vem a ser esse calor específico? Esse calor específico, ele vai ser uma característica da substância em si. Por exemplo, se eu tenho água, minha substância é água, eu vou ter um calor específico para a água, de acordo com a temperatura que ela se encontra, com o seu estado físico. Mas de repente a minha água, né, coloquei lá no congelador, virou gelo. Então eu vou ter um calor específico para o gelo, que vai ser um outro valor do que o da água. Ou seja, o calor específico, ele vai ser uma característica da substância de acordo com o seu estado físico, de acordo de como essa substância se encontra, tá? Nós temos algumas maneiras de calcular isso, mas uma relação que nós temos é que o calor específico, ele vai ser a capacidade térmica dividido por unidade de massa, tá? Então nós temos aqui que o calor específico, ele pode ser calculado pela capacidade térmica por unidade de massa. Só que aqui, pessoal, nós vamos então entrar... unidade de medida, né? Não vamos esquecer as unidades de medida. Ó, aqui nós teríamos o quê? Ó? Capacidade térmica é caloria por grau Celsius. Só que nós temos uma unidade de massa. A massa aqui vai ser dada em gramas, sem ser o sistema internacional. Então, o nosso Czinho, a medida dele vai ser caloria por grama grau Celsius, tá? Porque eu já tenho a caloria por grau Celsius aqui da capacidade térmica e aqui vai aumentar a medida do grama. Então, Czinho, caloria por grama grau Celsius. Se for no sistema internacional de unidades de medida, sistema internacional, então o Czinho ficaria joule por quilo Kelvin, tá? Cada unidade esquisita, né? Uma junção de medidas, uma junção de nomes, de letras, mas essas são então as medidas para essas informações. Pessoal, com isso a gente consegue estabelecer a principal relação dentro do estudo da calorimetria, tá? Que a gente chama de equação fundamental da calorimetria, que é essa relação aqui, ó. Se a gente juntar as duas, né? Vamos só chegar aqui nessa fórmula. Se o Czinho é capacidade térmica por unidade de massa, então eu tenho que o Czinho vai ser a capacidade térmica. Quem é a capacidade térmica? Calor por variação de temperatura. Então eu vou substituir no lugar desse C, colocar quem ele é. Ele é quantidade de calor por variação de temperatura. Só que tem o que? Uma medida de massa junto aqui no denominador, tá? Fazendo regrinha de 3, eu vou ter o calor
quantidade de calor, né, que o corpo está recebendo ou cedendo, vai ser, ó, C vezes M vezes ΔT, que eu vou colocar aqui MC ΔT. Essa relação, pessoal, ela é uma fórmula, uma das principais. Quando você pensa em estudo de calorimetria, a primeira equação que vem na sua cabeça é essa relação, que a gente decora como Q macete. Q macete, tá? Q macete. Q igual a MC ΔT. Ou seja, a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá? Então essa é conhecida como equação fundamental. A equação principal aí da calorimetria. Ok? E aí, pessoal? E aí que, né? Acabou? Então só isso? Não, não é só isso, né? Essa quantidade de calor aqui, pessoal, nós chamamos de quantidade de calor sensível. Esse Q do Q macete é uma quantidade de calor sensível. Por quê? Se eu tenho uma substância numa certa temperatura e for aumentando a quantidade de temperatura, for aumentando, né, aqui de repente eu estou elevando esse valor de temperatura, eu vou estar diretamente alterando essa quantidade de calor. Então, conforme ele vai ganhando calor ou aumentando a temperatura, né, a gente vai falar que ele então é somente uma quantidade de calor sensível. A partir do momento que ele recebe uma quantidade de calor, que aumenta a sua temperatura, e que ele vai passar pelo processo de mudança de fase, por exemplo, vamos pensar na água, né, no gelo, na água que é mais fácil. Imagina que eu tenho um gelo que está lá a menos 18 graus dentro do seu freezer. Aí eu vou dando calor para ele, ou estou aumentando a temperatura dele. Vamos pensar assim, vamos lá, vamos aumentar a temperatura. Então menos 18, vai subindo, subindo, vai chegar no zero. Nós sabemos que em condições normais de temperatura e pressão, ao nível do mar, a 1 atm, nós temos a mudança de fase exatamente no 0 graus Celsius, que é o nosso ponto de fusão, onde o gelo se torna líquido. Então o que acontece? Enquanto o gelo está recebendo calor, está aumentando aí sua temperatura e não chegou no zero, ele é simplesmente um calor sensível. Então nós podemos dizer que o calor sensível, ele não muda de estado físico. Não muda de estado físico, tá? Enquanto ele é um calor sensível, o gelo não derrete em líquido, o líquido não vira vapor, ou seja, não tem mudança de estado físico, mas existe o quê? Variação de temperatura, né? Então nós temos aqui, não muda de estado físico, mas tem variação de temperatura. Ou seja, a substância não está ali parada, sem fazer nada, sem receber nada, sem ganhar nada, sem perder nada. A substância, ela está passando por um processo, por uma transformação, por no caso, está recebendo calor, está cedendo calor, está aumentando a temperatura ou está diminuindo a temperatura. Então, existe para o calor sensível, não muda de estado físico, mas existe então uma variação de temperatura, tá? Então, quando for exercícios que não tem essa mudança de fase, nós vamos calcular essa quantidade de calor pela fórmula do Q macete. Mas, porém, todavia, portanto, o que vai acontecer? Meu gelo lá está menos 1 e chega no 0 graus. 0 graus, nós sabemos então que seria a temperatura onde vai ocorrer a fusão, que é a transformação do sólido em líquido. Então, no 0 graus vai existir uma mudança de fase. Ele vai chegar até ali como sólido, mas ele vai sair do 0 graus como líquido, tá? Então, no processo de 0 graus, ocorre a mudança de estado físico. Quando isso acontece, então o corpo está recebendo, né, calor, aumentando sua temperatura, e ele vai passar ali pelo processo de mudança de fase, então nós não utilizamos a equação do Q macete para calcular essa quantidade de calor que ele está recebendo ou perdendo do corpo. Que nós vamos então calcular
um outro tipo de calor que se chama calor latente. Já ouviram falar nesse termo? Calor latente? Então aqui, ó, calor sensível. E nós vamos ter então o calor latente. Esse calor latente, o que vai acontecer no calor latente? É quando muda de estado físico. Agora muda, tá? E não existe variação de temperatura. Aqui tem variação de temperatura no calor sensível. Aqui não vai existir, então não existe variação de temperatura. Porque ele chega no 0 graus, ele estava sólido, ele chega no 0 graus como sólido. E no 0 graus ele vai se transformar de sólido em líquido. Então não está tendo variação de temperatura no momento da mudança de estado físico. No mesmo 0 graus ele se derrete, o gelo derrete inteiro e fica líquido 100% para começar depois 1, 2, 3, 4 graus e assim por diante. Mesma coisa ocorre na vaporização. Então eu tenho o meu líquido até lá 99 graus, quando eu for chegar nos 100 graus Celsius, que é a transformação do líquido para o vapor, novamente, no valor da temperatura dos 100 graus Celsius, o que vai acontecer? Vai se transformar. Então nesse momento vai existir o calor latente, vai mudar de estado físico sem aumentar ou sem diminuir a temperatura, permanece no mesmo valor de temperatura enquanto está mudando de estado físico. Olha que interessante. E aí a gente consegue calcular. O calor latente, pessoal, ele vai ser a quantidade de calor dividido por unidade de massa. Então esse L, ele significa calor latente. Esse calor latente que vai ocorrer somente na mudança de estado físico. Quem é esse calor latente? É a quantidade de calor que esse corpo está recebendo ou cedendo de acordo com a unidade de massa. Depende da quantidade de massa que ele possui. Então a gente pode, para memorizar essa fórmula, é mais fácil a gente pensar da seguinte maneira. Ó. Se eu fizer uma regrinha de 3, eu vou ter que o calor vai ser o que? L vezes M ou M vezes L, tá? Então, assim como a gente pensa aqui, que macete, calor sensível, a gente pode associar aqui que mole, tá? Que mole é a fórmula do calor latente, que macete, a fórmula do calor sensível. Então, a gente nos exercícios vai ter que analisar bem isso, tá? Analisar se está tendo mudança de estado físico, se não está tendo mudança de estado físico, se está tendo equilíbrio térmico, né? Se as temperaturas são iguais, diferentes e assim por diante. É só isso aí? Não! Ainda temos algumas coisinhas a mais. Outra coisa que pode acontecer aqui, pessoal, no estudo da calorimetria é calcular a quantidade de potência. Nós sabemos que a potência, ela é energia dividido por tempo. Potência, energia sobre tempo, né? Aqui para nós, essa quantidade de energia é a quantidade de calor dividido por tempo. Ó, percebem que eu faço uma diferenciação, hein? Eu utilizo T maiúsculo quando se trata de temperatura e o T minúsculo quando se trata de tempo. Então a potência é uma quantidade de energia dividida por tempo, ou seja, né, trabalho sobre tempo, quantidade de calor sobre tempo. E lembram que a unidade de medida aqui, pessoal, né, da potência vai ser caloria, que é a unidade do calor, dividido por segundo, calorias por segundo. Mas, se for no Sistema Internacional de Medidas, de unidades, né, nós vamos ter o joule por segundo. E joule por segundo é o watts. A gente pensa em watts para medida de potência. Então, dentro desse estudo, nós também podemos calcular a potência também de acordo com o calor, com o tempo.
Uma última colocação aqui, né, uma última fórmula e relação bem importante que a gente utiliza aqui é o princípio de conservação de energia, ou seja, o princípio de conservação de quantidade de calor. Como eles podem inicialmente estar em temperaturas diferentes, mas eles vão chegar na temperatura de equilíbrio térmico. Então, se uma tem um valor 40, o outro tem um valor 10, tá? Aí eles vão se juntar, vão chegar numa temperatura de equilíbrio. Então, antes que eu tinha 40 e 10, um total de 50, agora no equilíbrio térmico eu também vou ter que ter um total de 50. Aquela quantidade que eu tinha inicialmente, ela vai se conservar. A quantidade de calor que eu tinha individualmente, ela vai se conservar quando eu estou junto. Vai ter uma troca de calor com um corpo com o outro, mas de tal maneira que esse calor vai se conservar. E nós temos então uma relação muitíssimo importante, que é a somatória da quantidade de calor igual a zero. Tá? Então vamos pensar o seguinte, aqui que seria essa somatória? Somatória, esse símbolo, né, de soma, vamos supor que eu tenho dois corpos que vão então trocar calor e vão chegar no equilíbrio. Então se eu tenho aí duas substâncias diferentes que vai se trocar ali o calor, então eu vou ter que a quantidade de calor da primeira substância mais a quantidade de calor da segunda substância vai ter que ser igual a zero. Ah, eu tenho três substâncias, não tem problema. Três substâncias, então Q1 mais Q2 mais Q3 igual a zero. Ah, eu tenho 5 substâncias, sem problema. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5 igual a zero. Então, quando que eu utilizo isso, professora? Você vai ter que perceber nos exercícios o que vai estar acontecendo. Mas geralmente o exercício fala que vai haver uma mistura de substância. Coloca-se, por exemplo, né, um exemplo clássico. Você vai lá tomar, quem toma aí leite com café, vamos assim dizer. Então você coloca o leite inicialmente numa certa temperatura e o café inicialmente em outra temperatura. Aí você coloca um pouco desse café ali no leite e mistura. No final vai ter o quê? Uma coisa misturada, uma coisa só. E vai ter o quê? Uma temperatura de equilíbrio. Então não vai ficar nesse resultado a temperatura que era só do leite ou a temperatura que era só do café. Na hora que você misturou o café com leite, vai dar uma outra temperatura, que é a temperatura de equilíbrio. Então, houve mistura, houve troca ali de substância para se chegar no equilíbrio térmico, então a gente utiliza essa relação. Então, a quantidade de calor do leite mais a quantidade de calor do café vai ser igual a zero. E aí, quem vai ser esse calor? Se não houver mudança de estado físico, é o calor sensível, é o que macete. Se houver mudança de estado físico, vai ser o calor latente, tá? O que mole. Então você tem só prestar atenção em qual vai ser o calor. Mas quanto a isso, tudo bem. E para finalizar, pessoal, agora sim a gente está chegando ao fim, é muito comum aparecer um gráfico de mudança de fase. Então imagina que eu tenho aqui um gráfico, só para a gente analisar o que vai acontecer nesse gráfico. Vamos pensar na água, né, que inicialmente gelo, água e vapor. Então eu tenho lá, né, vamos supor, menos 18 graus Celsius, né, que está gelo, aqui tem 0 graus Celsius, aqui vou colocar 100 graus Celsius. Então isso daqui seria meu eixo aí de temperatura em graus Celsius, tá? E aqui então, quantidade de calor. Então imagina, né, que eu tenho uma substância que está congelada inicialmente, gelo, e essa substância vai receber calor. Então nesse eixo aqui, ó, vai aumentando o calor. Com o ganho de calor, ela vai estar aumentando sua temperatura. Então nós vamos ter, deixa eu pegar aqui o vermelho, que isso vai ficar mais bonitinho, vai ficar mais forte. Então o que vai acontecer? O meu gelo, ele vai ganhando calor e vai aumentando a temperatura. Quando chega aqui no zero, o zero é o ponto de mudança de fase. É o ponto que ele chega como gelo, ele vai se derretendo e ele termina como líquido. Quando ele fica 100% líquido, então a gente vai ter a fase líquida. Novamente chegando ali nos 100 graus Celsius, que seria um outro ponto de mudança de fase, o meu líquido vai
vai se transformar em vapor. Então ele entra como líquido e sai como vapor. E daqui para cima, então, vapor. Então o que a gente pode analisar? É comum encontrarmos esses tipos de gráfico aí nos exercícios para a gente analisar as mudanças de fase. E analisar, né, quanto de calor ele ganhou, recebeu, quanto de massa ele tinha, né, qual a variação de temperatura, as análises. Então o que acontece? Aqui eu teria o objeto no estado sólido, chama de vermelhinho mesmo, sólido, S. Aqui eu tenho aqui, ó, uma mudança de fase, que é o sólido mais o líquido. Aqui eu tenho o líquido. Aqui eu teria novamente uma mudança de fase, que seria o líquido mais o vapor. E aqui eu teria o vapor. Então significa que cada parte, cada trecho, a gente tem que analisar de uma maneira diferente. Então, para essa parte aqui, ó, eu estou analisando sólido. Ele entrou como gelo e ele terminou aqui no zero como gelo. Se eu só estou pensando no gelo e gelo, não derreteu ainda, eu vou pensar então no Key-macete, no calor sensível. Então eu utilizo a fórmula do Key-macete para encontrar alguma variável do exercício aqui nesse pedaço. Se eu quero saber o que está acontecendo exatamente aqui no 0 graus, que é no ponto de mudança de fase, então eu vou utilizar o calor latente, que mole. Novamente, aqui ele derreteu, ficou 100% líquido. Essa nova fase aqui, eu vou usar o Key-macete de novo, porque não está tendo mudança de fase. Aqui eu vou usar o Key-mole, porque muda de fase. E aqui, novamente, o Key-macete, calor sensível, mudança que não muda de fase, tá? Então, pessoal, isso foi o principal aqui dentro do estudo de calorimetria. Com certeza, alguns outros detalhes ainda que a gente vai complementando nas nossas aulas. Mas o que vai acontecer? Esse é o principal. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aqui do estudo de calorimetria. A gente, né, precisa fazer um pouquinho mais de exercício, vamos pensar em uma aula só de exercícios aí também. E é isso aí. Tudo de bom. Até a próxima.